Gente, tudo bem? Espero que todas estejam bem e que a graça e a paz esteja sobre todas. Amém? Vamos continuar as nossas gravações semanais, como nós tínhamos combinado, e deixar um pequeno texto com vocês, um texto da palavra de Deus. Mas antes eu gostaria de estar orando, para nós estarmos orando pelo grupo Dorcas aí do Santa Gertrudes, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, nós viemos te louvar, viemos te glorificar, viemos te exaltar, Senhor, por mais um dia. Por essa oportunidade que temos, ó Pai, de estar falando da Tua Palavra, de estarmos compartilhando um pouco da Tua Palavra com as nossas irmãs. E que Tu venha, Senhor, falar aos nossos corações aquilo que Tu tens para nós. E que a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia esteja sobre todos nós, Senhor Jesus, neste período de recesso dos trabalhos das Dorcas. E que Tu venha, Senhor, estar abençoando desde já o nosso retorno. E que possamos, Senhor Jesus, ter mais e mais mulheres se achegando, Senhor Jesus, ao Evangelho através das nossas vidas e do nosso testemunho. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, ó Pai, e aleluia, Senhor. Hoje eu gostaria de estar compartilhando com as irmãs a continuação daquele texto que nós lemos na semana passada, que está lá em João, capítulo 21. Tá ok? E nós vamos estar falando sobre um texto que é muito conhecido. Nós vamos continuar, nós lemos até o versículo 14 na semana passada e nós vamos ler do versículo 15 em diante. Tá ok? Depois de comerem, Jesus perguntou, lá em João 21, 15, tá ok, irmãs? Depois de comerem, Jesus perguntou, Simão Pedro, Simão Bar-Jonas, você me ama mais do que estes? Ele replicou, sim, Senhor, você sabe que sou seu amigo. Disse Jesus, alimente minhas ovelhas. Jesus disse pela segunda vez, Simão Bar-Jonas, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, você sabe que sou seu amigo. E disse Jesus, pastoreie minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão Bar-Jonas, você é meu amigo? Simão ficou magoado por ter sido questionado pela terceira vez. Você é meu amigo? Então respondeu, Senhor, você sabe de todas as coisas e sabe que sou seu amigo. Jesus lhe disse, alimente minhas ovelhas. Sim, eu lhe digo, quando você era mais jovem, vestia-se e aonde queria. Mas quando envelhecer, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará aonde não deseja ir. Ele disse isso para indicar o tipo de morte com qual Pedro daria glória a Deus. Então Jesus lhe disse, siga-me. Pedro se virou e viu que o discípulo a quem Jesus amava de modo especial o seguia. O que estivera ao lado de Jesus durante o jantar e perguntara, quem irá trair? Quando Pedro o viu, disse a Jesus, Senhor, e quanto a ele? Jesus disse, se eu quiser que ele permaneça até eu voltar, o que lhe importa? Você, porém, siga-me. Esse texto é um texto muito conhecido e um texto rico. Nós já comentamos sobre o que aconteceu, que Jesus tinha pedido para os discípulos lançarem a rede, os discípulos tinham, logo depois da morte de Jesus, voltaram às suas atividades normais, tentaram voltar às suas atividades normais, e aqueles que eram pescadores tinham passado uma noite inteira pescando e não conseguiram pescar nada, e aí Jesus aparece para eles. Eles não reconhecem Jesus logo de imediato, mas seguem as ordens de Jesus e depois a gente sabe o que aconteceu, porque na semana passada nós comentamos sobre esse texto. E depois que eles comeram e se fartaram na praia, ele
foi caminhar com Pedro na praia. E aí, Pedro, conversando com Jesus, Jesus pergunta a Pedro, Pedro, em algumas traduções está dito, Pedro, tu me amas? Eu gosto da tradução do hebraico, porque ela diz o seguinte, Simão Barjonas, Barjonas, irmãos, é que ele está dizendo, Simão, filho de Jonas, tá ok? Barjonas significa filho de Jonas, tudo bem? Você me ama? Ele respondeu, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, você sabe que sou seu amigo. Jesus não perguntou para Pedro, primeiramente, se ele era o seu amigo ou não. Jesus perguntou para Pedro se Pedro o amava. Existe diferença entre amar e ser amigo. Amigo é aquele que a gente pode contar em certas circunstâncias. Tanto é, se nós olharmos para os nossos relacionamentos, nós vamos verificar que nós existimos muitas pessoas que nós consideramos como amigas. Ele é meu amigo. Quem que é fulano? É meu amigo. Agora, aquele a quem você realmente ama, como por exemplo o irmão, esse amor é incondicional. Amor é algo que Paulo até tenta explicar. Mas não se achou ainda algo tão sublime. Não é aquele amor que, por exemplo, Jesus tinha por Pedro a ponto de dar a vida por ele. E nós verificamos que Pedro não teria essa condição, porque o negou 3 vezes. Embora tenha dito antes que daria a sua vida no lugar de Jesus. Mas não foi aquilo que aconteceu. E aí Jesus questiona Pedro. Sim, Senhor, você sabe que sou seu amigo. Disse Jesus, alimente minhas ovelhas. Jesus disse pela segunda vez, Simão, Barjonas, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, você sabe que sou seu amigo. Pela segunda vez, Jesus questiona Pedro. A mesma pergunta. Por que isso? Porque Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. E Jesus faria essa mesma pergunta a Pedro 3 vezes. As 2 primeiras perguntas da mesma forma. Pedro, você me ama? E Pedro responde da mesma forma as 2 primeiras vezes. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Na primeira vez, Jesus responde a Pedro, alimente as minhas ovelhas. Na segunda vez, Jesus diz, pastorei as minhas ovelhas. Por que isso? Porque Jesus estava mostrando a Pedro qual seria a forma que Pedro viveria daquele momento em diante. Pedro se tornaria líder da igreja. Pedro seria a pessoa que iria encaminhar a igreja. Por isso que Jesus coloca o nome dele de Pedro. Olha, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Sobre a sua responsabilidade, Pedro. Mas para isso, para que Pedro exercesse essa condição, para que Pedro pudesse ter essa condição de liderar a igreja, de ser o líder que seria necessário, era primeiro necessário que Jesus corrigisse
curasse uma ferida que estava aberta na alma de Pedro, que pelo fato de Pedro ter o negado 3 vezes. Muitas vezes, irmãs, nós queremos exercer uma liderança, queremos exercer alguma coisa, um cargo, fazer alguma coisa, estar à frente de algum trabalho, mas muitas vezes nós temos feridas nas nossas almas. E que para nós exercermos esse tipo de liderança, esse tipo de coisa, esse tipo de trabalho, para nós podermos influenciar outras vidas, nós precisamos primeiro curar as nossas feridas. Deixar que Jesus cure as nossas feridas. Esse é um processo fácil? Não. Isso é um processo difícil. Mas é um processo que exige reconhecimento. E o primeiro passo de tudo isso é o reconhecimento. O médico não trata algo ou uma doença sem saber qual ela é. As doenças de alma também são assim. As doenças espirituais também são assim. É necessário nós voltarmos lá. Por isso, as 3 perguntas. Por que Pedro negou Jesus 3 vezes? Sendo que Jesus já tinha informado Pedro que isso iria acontecer. Tá bom? E aí vamos continuar o nosso texto. Lá no versículo, nós estamos falando agora, irmãos, lá no versículo ainda 17 diz o seguinte: Simão ficou magoado por ter sido questionado pela 3ª vez. Você é meu amigo? Então respondeu: Senhor, você sabe de todas as coisas, sabe que sou seu amigo. Jesus lhe disse: alimente as minhas ovelhas. Nessa última questão, nessa última pergunta, Jesus mudou a pergunta. As 2 primeiras disse: Pedro, tu me amas? As 2 primeiras. Nessa segunda, nessa terceira, ele pergunta: Pedro, você é meu amigo? Por que Jesus mudou essa pergunta? Porque Jesus mudou a pergunta. Ele não disse mais: Pedro, tu me amas. Jesus usou a resposta de Pedro: tu sabes que eu sou o seu amigo. E aí, na terceira, Jesus disse: quer dizer então que Pedro, você é meu amigo? Mas aí a forma com que Pedro responde também mudou. Mudança de vida, irmãos. Depois que a ferida é aberta, ela não cicatriza de imediato. Ela é tratada. Ela é derramada bálsamo sobre ela. Ela é limpa. Não é assim que quando nós fazemos? Esses dias eu estava cortando algo ali com uma ferramenta e eu acabei cortando minha mão ali, ó, com a ferramenta. Aí logo depois que eu voltei, entrei para dentro, estanquei o sangramento, a primeira coisa que tem que ser feita é limpar aquilo. E muitas vezes a limpeza dói. O antisséptico arde. Na doença da alma também é assim. Jesus primeiro expôs a ferida da alma de Pedro. Pedro, tu me amas. Jesus depois limpou a ferida de Pedro. Pedro, tu me amas. E depois Jesus começou a tratar para cicatrização. Pedro, você é meu amigo? Já que você diz que você é meu amigo, então, Pedro, você realmente é meu amigo?
Aí começa a cicatrização de Pedro. Pedro, mesmo magoado, respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Está dizendo: Jesus, você me conhece melhor do que eu. Aí Jesus disse: alimente as minhas ovelhas. Agora, Pedro, você está preparado. Depois que você reconheceu quem você realmente é e que você precisa ser tratado, que você lembrou da onde você caiu, Pedro. A partir de agora, você está preparado para alimentar as minhas ovelhas. E interessante que esse texto não para aqui. E ele diz para Pedro que era o seguinte: Pedro, você teve uma vida até aqui. Uma vida cheia de vigor, uma vida onde você fez tudo o que você quis até o presente momento. Mas vai chegar um momento, Pedro, em que você vai depender dos outros. Vai chegar um momento, Pedro, aonde vai ser necessário que os outros te peguem pela mão e te levem. E muitas vezes vão te levar para um lugar que é onde você não quer ir. E disse: por causa do amor ao meu evangelho, por causa desse amor que você diz ter por mim, Pedro, vai acontecer com você algo que você não quer. E Jesus estava se referindo pela morte, pela forma como Pedro morreu. Nós sabemos que Pedro depois pede para ser crucificado de cabeça para baixo, para não morrer da mesma forma que Jesus morreu. E aí eles estavam andando e Pedro, meio que para desviar o assunto, vira para Jesus e fala assim: olha, o discípulo a quem tu amas está nos seguindo. Eles estavam falando sobre João. E aí Jesus diz para ele, diz o seguinte: olha, Pedro, que pouco me importa, pouco te importa a vida de João. Porque a vida de João eu vou tratar com João. O que me importa é você, Pedro. Nós temos uma família cristã muito grande. Mas independente do tamanho da nossa família, nós temos que lembrar que Jesus nos trata individualmente, um a um, nas nossas particularidades. Jesus estava dizendo para Pedro assim: olha, não se importa não com João, porque com João trato eu. Se importa com você. Então, irmãs, vamos aprender a olhar para dentro de nós, reconhecermos as nossas feridas e apresentar elas diante de Jesus e deixar que Jesus trate essas doenças, essas feridas de alma que todos nós carregamos. É um processo fácil? Não, é um processo difícil. Mas é um processo necessário para que depois que elas estejam tratadas, possamos executar a obra do Senhor de maneira clara e eficaz. Amém? Um grande abraço para todas e até a próxima semana.